E, na verdade, eu não venho fazer uma palestra aqui, e nem me colocaria dessa forma, porque seria uma ousadia imprópria e indelicada. Eu venho muito mais dialogar com as senhoras e com os senhores, meus colegas, sobre um tema que ainda é bastante controvertido nos tribunais do país. Então, eu venho aqui conversar, eu pretendo fazer uma exposição bastante breve e entendo que é muito mais útil, logo após uma exposição breve, o diálogo e o debate. Não tem problema. Obrigado. E, então, acho que é bastante útil nós dialogarmos sobre esse tema que ainda é palpitante, apesar da lei ter sido alterada em 2006, nós temos ainda questões que estão sendo colocadas nos tribunais, porque, em segunda instância, boa parte dos feitos estão chegando agora e estão sendo julgados nesse momento. Esse momento da semana da criação dos cursos jurídicos no Brasil, cujo dia principal, dia 11 de agosto, é uma iniciativa muito valorosa da Ordem dos Advogados de São Paulo, da qual eu, por 30 anos, participei, fui conselheiro dessa casa, o que muito me orgulha, é um dos pontos de destaque do meu currículo. E também gostaria de agradecer o sempre gentil convite ao presidente, o Dr. Luiz Flávio Durso, ao diretor do Departamento Cultural, Dr. Humberto Durso, que sempre gentilmente nos chamam para dialogar com os meus colegas advogados, com as minhas colegas advogadas integrantes desta casa. O tema que nós vamos dialogar hoje foi designado como os honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Como todas as senhoras e os senhores têm conhecimento, em 2006 nós tivemos uma alteração legislativa importante no Código de Processo Civil referente ao processo de execução. Nós tínhamos, até aquele momento, um novo processo, pouco importando se o título fosse judicial ou extrajudicial. A partir de 2006, os títulos de origem judicial, e aí nós podemos encampar a sentença arbitral, que virou título judicial por definição legal, não mais passariam por toda aquela procedimentalidade outrora existente em face do Código de 1973, em que existia uma autonomia plena quando se iniciava o processo de execução. Então, quando o título judicial, nós temos, na verdade, o quê? Nós temos hoje uma fase do processo. Nós tínhamos esta questão de fase, obviamente com outra conotação, com outro desenho técnico, na Justiça do Trabalho, em que quando se começava a satisfação, eu não iniciava nenhuma nova ação, enquanto que na área do processo civil eu iniciava uma nova ação, que era a ação de execução. Especificamente, no que diz respeito aos honorários advocatícios, sempre é importante, até por homenagem às advogadas e aos advogados, se fazer um breve histórico deste valoroso instituto. Num primeiro momento, como vocês sabem, vem de honor, quer dizer, era uma distinção, uma deferência, atuar como advogada ou advogado de alguém, e não havia propriamente uma remuneração, quer de origem contratual, quer de origem da qual hoje nós denominamos de sucumbência, não havia essa remuneração. Nós tivemos toda uma progressão, tivemos o Código de Processo Civil de 39, depois tivemos de 73, e num primeiro momento, tanto o Código de Processo Civil de 39 como de 73, atribuía os honorários advocatícios, apesar da impropriedade, naquele momento, da designação, à parte.
até 1994. E a jurisprudência é nesse sentido. Óbvio que essa situação não poderia perdurar. Honorários advocatícios pertencem aos advogados que efetivamente fazem jus em razão da sua atuação vencedora no processo. Estou falando da parte que diz respeito à sucumbência. Entretanto, aqui eu me vejo obrigado a fazer um adendo até para que as minhas queridas amigas e os meus queridos amigos aqui presentes façam uma valoração. Sempre que se vai a juízo, há um grande desgaste. Não se vai a juízo a passeio, como se vai num parque de diversão, num shopping, ou se faz a leitura de um livro de descontração. É porque um desgaste existiu, há uma pretensão resistida. E aquele que enseja o processo judicial, aquele que dá motivo à existência do processo judicial, deve ser, na verdade, além dos honorários advocatícios, ser apenado. Hoje nós temos, já no artigo 475, letra J, salvo engano, aquela multa se não há um cumprimento num determinado prazo. Já é um primeiro passo. Mas, mais ainda, eu entendo que aquele que se vê obrigado a ir a juízo, seja como autor, seja como réu, por óbvio, deveria existir uma indenização. Porque percebe-se que há posições muito levianas de autores e de réus. E o poder público, efetivamente, deve ser utilizado para momentos próprios e adequados. O que de um lado é um presente à advocacia, quando a lei atual da advocacia de 1994 deixou de forma insofismável o direito da sucumbência aos advogados, às advogadas. Por outro lado, não se contemplou ao mesmo tempo uma verba indenizatória, esta destinada à parte, em face do imenso desgaste que se tem quem se tem ao bater na porta do judiciário. Por mais rápida que uma pretensão seja feita, no mínimo 1 ano e meio, 2 anos, as coisas. Um processo de jurisdição voluntária, vejam quanto tempo demora. Imaginem a contenciosa. Então nós temos aí uma situação importante. E essa questão, antes de se abordar especificamente o tema, essa questão da demora da resposta do judiciário, essa semana passada eu estava lendo um trabalho de umas psicólogas e psicólogos norte-americanos, e eles deixavam muito claro que, por vezes, é melhor perder uma demanda com uma resposta a curto prazo do que ser vitorioso nesta demanda após 25, 30 anos, como acontecem em muitos e muitos casos. Não que uma pessoa com 50, 60, 70 anos seja uma pessoa envelhecida, mas óbvio que a perspectiva de vida daquele que tem 35, 40 é diferente daquela pessoa que tem 70 anos. E a pessoa vive com ansiedade até se chegar o resultado final da demanda. Vejam hoje, por exemplo, vale como exemplo, a crise que nós estamos vivendo em face do não cumprimento dos precatórios, né? Pessoas que necessitam, que têm essa necessidade premente, e por muitos e muitos anos eu percebo no Tribunal de Justiça de São Paulo precatório normal de 25, 30 anos ainda, no mínimo, não inteiramente cumpridos. E não são precatórios de desapropriações, às vezes é da desapropriação da casa da pessoa, para que uma melhoria pública seja ali colocada. Então é algo que deve ser efetivamente pensado. Bom, propriamente ao tema, cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença, nós temos, na verdade, algo fazendo, às vezes, dos embargos à execução, quando há uma oposição. E nos embargos à execução era absolutamente tranquilo a condenação
nos honorários advocatícios, independentemente da sua origem. E não se pode negar que, apesar de se estar em cumprimento de sentença, a advogada e o advogado continuam trabalhando e, por vezes, muito no processo. Nas hipóteses em que existe a impugnação, que na verdade faz, às vezes, do velho embargos à execução por título judicial, nós temos situações de extrema complexidade, em que há uma discussão extremamente complexa, difícil, às vezes procurando até, e hoje há uma permissibilidade expressa, se atacar o próprio título constitutivo que está sendo objeto de cumprimento. Algumas questões que eu tomei a liberdade de anotar pontualmente para nós debatermos. Apenas o início do cumprimento de sentença com o pagamento no prazo anterior ao da multa do 475J gera ou não honorários advocatícios? Entendo que não. Se não há nem a incidência da multa, entendo que não há razão, na fase de cumprimento da sentença, da existência de honorários advocatícios. Então, esse é um primeiro perfil. Então, vamos imaginar, em razão do momento da incidência da multa, que nós temos um prazo, salvo engano, de 10 dias para cumprir a obrigação que foi estabelecida. Então, aí eu não imporia a verba referente a honorários advocatícios, porque, na verdade, num prazo que a lei estabeleceu, que não é longo, houve o cumprimento da obrigação. Essa é a primeira situação. A segunda situação, o cumprimento da sentença após o prazo da multa, né? Aí nós já entramos numa questão que gera alguma indagação. Primeiro, a partir de que momento incide esta multa? Tem várias decisões no Tribunal de Justiça de São Paulo, várias decisões no Superior Tribunal de Justiça. Olha, por 30 anos advogado, eu acho, gostaria até depois de ouvir a opinião dos ilustres amigos e amigas aqui presentes, eu acho que o razoável seria o cumpra-se quando é dado, regra geral, em primeira instância, que é quando a parte efetivamente tem ciência daquilo que restou decidido e foi dada a ordem para se cumprir a decisão superior, ou que reformou a decisão de primeira instância, ou que confirmou, ou apenas a reformou em parte. Então, eu vejo como mais próprio, mais próximo à segurança jurídica, que a multa seja contada a partir do retorno dos autos à primeira instância e após aquele momento que o magistrado ou a magistrada lança os autos, o despacho, a decisão cumpra-se. Se nesse prazo não há o cumprimento, aí sim há a incidência, a meu ver, dos honorários advocatícios. Porque já há uma forma, ainda que pela inércia, de resistência do cumprimento da obrigação. Então, nós já temos duas hipóteses. A terceira hipótese que nós podemos conversar é quando a sentença é impugnada, quando há, liquidação de sentença. Como as senhoras e os senhores sabem, uma boa parte das sentenças eu não consigo de imediato ingressar no cumprimento. Ainda
que seja por um simples cálculo. Hoje há uma discussão na doutrina, se os senhores examinarem a doutrina, se existem 2 ou 3 formas de liquidação de sentença. Eu entendo que existem 3. O velho cálculo ao contador, que hoje, na verdade, é aquela apresentação da planilha, que eu posso discutir a planilha, arbitramento e por artigos. Estas, sem dúvida, estão estabelecidas de forma muito clara e objetiva no Código de Processo Civil. Quando há liquidação de sentença, e aí vem uma sensibilidade pessoal do julgador, e a percepção, primeiro, da necessidade efetiva da liquidação, e quando não há uma resistência em face daquilo que a sentença produziu e tornou coisa julgada, entendo que não há a incidência de honorários advocatícios, desde que, logo após terminada esse episódio da liquidação, dentro do prazo de 10 dias, que é o prazo da multa, ocorre espontaneamente o pagamento, ou ocorre o pagamento. Entretanto, eu tenho formas de liquidação, principalmente a liquidação por artigos, que elas, por vezes, se tornam extremamente contenciosas. Eu tenho, na verdade, um outro processo, que hoje o controle recursal é por intermédio de agravo de instrumento. Mas, enfim, eu tenho uma litigiosidade muito complexa em algumas situações de liquidação. Nestas situações, eu vejo de liquidação em que há complexidade na liquidação, eu vejo sim o cabimento dos honorários advocatícios. Então aí há uma regência daquilo que eu aprendi na escola, que eu tenho um professor que já foi conselheiro dessa casa, o professor Álvaro Vilas, falou: direito é bom senso. E realmente é bom senso. Nós temos que ter a sensibilidade, chega um momento que nós temos que ter a sensibilidade para apurar se a liquidação ocorreu por uma naturalidade em decorrência daquilo que foi decidido e não foi líquido, ou se a liquidação ocorreu com vários tropeços, várias resistências, várias postergações. Eu acho que é perfeitamente possível se distinguir uma situação da outra para efeito de atribuição de honorários advocatícios. Então, hoje a liquidação de sentença, não sei se vocês têm examinado aí, porque o dia a dia às vezes não permite o debruce sobre temas mais complexos, mais detalhados, mas eu entendo que a liquidação, o evento da liquidação, dependendo da forma com que ela foi conduzida, sim, leva à estipulação dos honorários advocatícios. É difícil hoje falar de processo à luz de um novo projeto que foi entregue ao Senado Federal e que eventualmente venha a se tornar o novo Código de Processo Civil. Há coisa de um mês, uma comissão nomeada pelo Senado, presidida pelo ministro Fux, com relatoria da professora Tereza Arruda Alvim Vambier, tem renomados juristas na comissão, o professor Bedak, dentre outros. Eles entregaram um novo projeto. Entretanto, é interessante, desde o regulamento 737, Código de 39, Código de 73, alguns princípios não foram muito alterados, né? Alguns conceitos podem ter sido alterados, mas os princípios de vencido e vencedor, das responsabilidades geradas, não foram tão alterados. Por isso que eu me sinto à vontade, mesmo em já existindo um novo projeto, de argumentar com essa ilustre plateia sobre o tema, porque apresenta uma similitude conceitual daquilo que já existe hoje com aquilo que eventualmente venha a ser aprovado pelo Congresso Nacional. Eu tinha algumas expectativas nesse novo projeto que não ocorreram. Eu sou a favor mais da monocratização da segunda instância, porque em razão, não que a decisão seja colegiada, mas o encaminhamento monocrático. Hoje as decisões colegiadas faz com que os processos tenham retardamento
30%, 40% de tempo maior se fossem decisões que já fossem levadas diretamente à mesa de julgamento, ainda que a decisão fosse colegiada, mas enfim, ainda o projeto se mostrou conservador nesse perfil e, de toda a sorte, ele pode sofrer alterações no curso da sua marcha congressual no processo legislativo. Agora, nós vamos examinar a hipótese quando é apresentada a impugnação de sentença efetivamente. Então, só para ajudar o debate, aí, a nossa conversa, eu falei do cumprimento espontâneo, eu falei do evento da liquidação, eu falei do não cumprimento espontâneo, e para isso eu classifiquei após os 10 dias, e agora eu estou falando sobre a possibilidade de impugnação de sentença. Mais ou menos, a matéria que eu posso impugnar a sentença era a matéria-alvo dos embargos à execução de título executivo judicial. Não mudou muito o conteúdo. Porque quando o título executivo é extrajudicial, a minha possibilidade de alegação, como bem conhece essa ilustre plateia, é ampla. Quando eu estou em sede de impugnação ou os velhos embargos à execução a título judicial, a minha possibilidade de impugnação está mais cingida a determinados temas. E isto é feito, por óbvio, para que a coisa julgada não seja aviltada. Às vezes eu preciso de fatos novos, como na liquidação por artigos, mas eu não posso deixar que um instituto que está tratado na Constituição Federal, na Lei de Introdução do Código Civil, venha, na realidade, ser desmerecido. Então, eu tenho que trabalhar nos limites de não atingir a coisa julgada, se bem que hoje, para alguns temas, está existindo a relativização da coisa julgada. Um dos temas que está sendo debatido constantemente aqui e no Superior Tribunal de Justiça é a questão do reconhecimento de paternidade, vocês já devem ter visto, e o ministro que capitaneava esta questão aposentou-se há pouco, era o ministro Delgado, foi um dos primeiros que admitiu a relativização da coisa julgada no tema de reconhecimento de paternidade, porque, por óbvio, as tecnicidades evoluíram muito. Do nosso tempo de escola, Alberto, para hoje, a apuração, naquela época, era meramente circunstancial. Ainda que existisse o exame de sangue, era para excluir, mas numa população enorme. Hoje é uma precisão de 99,4 casas depois da vírgula, não sei como se fala isso. Mas é uma possibilidade remota de não ser, né? E havendo alguma circunstancialidade, então... Mas, enfim, hoje já tem decisões que mexem um pouquinho com a coisa julgada, talvez até para fazer justiça. Mas o grande problema é se fazer justiça, por óbvio, mas são as consequências de quem por 30 anos passou sem ser filho e passou a ser filho. Como é que fica isso na questão patrimonial? Então, tem se admitido a relativização com a modulação, só para efeito aí de debate, porque eu tenho que conviver com uma nova situação e não posso voltar a um passado, até porque os atos que foram praticados nesse passado, referente a uma eventual sucessão patrimonial, foram absolutamente ilegítimos e eu não posso, em especial, prejudicar todos de boa-fé, especialmente os terceiros de boa-fé. E como o meu ilustre amigo Paulo está colocando, não se pode ofender a segurança jurídica, que é um valor essencial à ordem jurídica. O que eu posso alegar hoje na impugnação ao cumprimento de sentença? Basicamente, falta nulidade de citação, inexigibilidade do título, penhora incorreta ou avaliação errônea, ilegitimidade de parte, às vezes acontece isso, excesso de execução, que talvez seja a mais comum, a mais corriqueira,
Causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, novação, pagamento, compensação, transação, prescrição, supervenientes à sentença. E o Código traz estes temas como título exemplificativo. Não é? Apesar de nós estarmos em sede de direito público, que é o Código de Processo Civil, aqui este rol é exemplificativo e não exaustivo. Bom, quando eu tenho efetivamente a impugnação, eu não tenho a menor dúvida em atribuir honorários advocatícios. Há claramente, ainda que em fase de cumprimento de sentença, ainda não sendo uma nova ação, há evidentemente a causalidade e a resistência àquela pretensão naquele momento. Então, não vejo por que não se atribuir a verba honorária. E mais ainda, a multa já existe. Né? O legislador foi sábio nessa multa. Ou seja, possivelmente, eu conversei com um dos redatores desse projeto, eles fizeram de tal forma que quem entrasse com a impugnação efetivamente tivesse uma certeza, uma razoabilidade, uma relevância da impugnação que estivesse ingressando, porque senão correria o risco da multa e agora pela construção jurisprudencial dos honorários advocatícios. Então, em que pese a existência de fase, o que tecnicamente pode macular o que nós estamos conversando aqui, mas o advogado ou a advogada continua atuando e há efetivamente uma resistência. Não há como se discutir. E às vezes é uma resistência de altíssima complexidade, dependendo daquilo que se enfrenta, de muita complexidade. E eu sou totalmente a favor e tenho atuado dessa forma, em conjunto, obviamente, da Câmara que eu componho, em atribuir honorários advocatícios. E também, se for o caso, cumulativamente com a multa pelo descumprimento. Essa reforma, na verdade, fala, agora ficou muito a favor do credor. Não, ficou a favor do cumprimento das obrigações que foram efetivamente assumidas, né? Ou que o judiciário reconheceu como obrigação. As obrigações devem ser cumpridas. Como o meu ilustre Paulo, colega, falava há pouco, a segurança jurídica é muito importante. Eu trabalhei por muitos anos em empresa multinacional, na área do jurídico, e a primeira pergunta que se fazia, olha, como é a segurança jurídica no Brasil? Como atua o judiciário no Brasil? Né? Porque está vindo um capital novo para ser investido, eles correm o risco do negócio, isso é absolutamente próprio, correr o risco do negócio, mas é necessária a segurança jurídica. Exatamente, as grandes assessorias, os grandes compliances que são levantados quando há uma aquisição de uma empresa ou quando se faz uma análise mais aprofundada para a aplicação de um capital, um dos pontos fundamentais é a segurança jurídica. Sem nenhum demérito e sem citar nomes, imaginem aplicar capital estrangeiro em alguns países aqui da América Latina, né? Em que no dia seguinte, eu não vou citar nomes, mas no dia seguinte a pessoa não tem mais o direito. Quer dizer, quando entrou, muito bem-vindo, este é meu país, muito bom, no dia seguinte o senhor vai embora, leva alguma coisa, então isso a médio e longo prazo é péssimo para o país, porque aquele bom capital, dinheiro sério que deve vir de fora, não virá. Voltando ao tema, então, quando há efetivamente a impugnação, eu entendo que cabe honorários advocatícios. E nós temos situações interessantes. Se a impugnação for rejeitada, obviamente vai acrescer os honorários advocatícios somados àqueles que já foram atribuídos na decisão de mérito, na fase de conhecimento. Mas eu posso ter, e já vi, honorários em que a impugnação é acolhida. Então eu tenho um fogo de encontro do ponto de vista técnico entre os honorários que foram atribuídos na sentença e aquele que acolheu por qualquer dos motivos a impugnação. E às vezes até sujeito ao artigo 21, salvo engano meu, do Código de Processo Civil, em que há uma compensação entre os valores.
Então, quando há impugnação e quando há a procedência, por estas breves razões que eu coloquei, especialmente pela similitude aos embargos à execução de título judicial do passado, pela efetiva resistência a uma pretensão, pela causalidade, eu entendo que deve ser imposto honorários advocatícios. Uma outra... Está muito chato? Não. Uma outra... Daqui a pouco alguém levanta a bandeira vermelha. Uma outra questão... O tema, para quem atua, né, é interessante. O tema realmente é interessante e traz a efetividade da decisão judicial. Algumas pessoas confundem. A efetividade da decisão judicial, ela favorece a sociedade como um todo, ela valoriza a sociedade, né? As trêmites, como foi colocada, por exemplo, no Código de Processo Civil, no artigo 461, que não existia no meu tempo de banco escolar, no nosso tempo de banco escolar, não estou sozinho aqui, no nosso tempo de banco escolar, fez com que se desse mais seriedade àquilo que judicialmente é decidido, não a favor do judiciário, mas a favor da sociedade, né? A favor da sociedade. Então, eu não tenho dúvida do cabimento dos honorários advocatícios em todas essas situações de cumprimento de sentença que eu abordei, em especial quando há a existência de impugnação ao cumprimento de sentença. Agora vem um ponto: mensuração. Puxa vida, né? Complexo, né? Até porque eu tenho ações condenatórias. Ótimo, até na ação condenatória o cálculo é mais fácil. E vamos supor que eu tenha uma ação que não é só condenatória, ela tem uma carga constitutiva ou desconstitutiva. Como é que eu trabalho com esses valores, com esta questão, na fase de cumprimento de sentença? Na ação condenatória, obviamente respeitado entendimentos diversos, que são vários, eu acho que não deve ultrapassar os 20%, que é o comando geral do artigo 20 do Código de Processo Civil, entre 10% e 20%, ou seja, a somatória de fases. Aí já me perguntaram, mas se já foi atribuído 20% na sentença, como é que eu trabalho? Eu vou aviltar os honorários? Não, aí eu migro para o parágrafo 4º do artigo 20 e estabeleço uma equidade. Aí o meu modus de fixação é diferente daquele modo de fixação que foi objeto da sentença. Nós temos aí magistrados fixando a sucumbência sobre o valor da causa, sobre o valor da condenação, sobre um valor aleatório, no sentido de achar que preserva a dignidade profissional da advogada e do advogado que atuou no processo. Mas eu também acho que tem que ser justo, tem que ser contundente, mas não pode existir exageros para não desmoralizar efetivamente a própria atividade do advogado. O advogado, aquilo quando eu comecei a falar no início, ele já auferiu grandes conquistas no curso da atividade. A ordem lutou muito, não só nesse aspecto, mas como muitos outros aspectos, até porque, como eu falei no início da nossa conversa, os honorários cabiam à parte, inicialmente, como uma verba indenizatória de quem ia a juízo. E isso foi até 1994. Hoje não, é do advogado. Se o advogado quiser abrir mão para a parte, tem uma discussão se pode ou não pode. Mas antigamente era exatamente o contrário, era da parte, e se a parte quisesse, abriria a mão a favor do advogado. Então já teve uma grande e importante vitória. Eu acho que os honorários devem ser justos, devem ser equilibrados, devem refletir a importância, a indispensabilidade da presença do bacharel de direito inscrito na Ordem dos Advogados, mas não deve existir um exagero. E deve sim ser remunerado na fase dentro desse perfil, na fase de cumprimento com impugnação, porque a toda evidência, advogado e advogado continuam trabalhando, e às vezes até mais do que na fase de conhecimento.
e às vezes até mais do que na fase de conhecimento. Exatamente para dar efetividade, para dar para a pessoa se sentir, entre aspas, vontade de cumprir, né? Que é aquilo que é procurado, né? Quantas e quantas, também nós temos que mensurar o seguinte, né? Quantas e quantas demandas são propostas e no momento da satisfação há uma frustração total, não se consegue obter a vantagem que foi judicialmente auferida. Não se faz nada com a sentença. Às vezes é bem dada, bem lançada, mas não se faz nada com a sentença. Eu não sei se eu pulei alguma parte, eu procurei ir do início do cumprimento de sentença até a efetiva satisfação. Só para ter um fecho, essa questão da mensuração, obviamente nas ações condenatórias eu posso dizer com algum conforto, não deve passar dos 20% do valor da condenação, ótimo. Mas eu não tenho só ações condenatórias, eu tenho ações de grande importância que não têm natureza condenatória. Daí, a verba honorária deve ser estabelecida com um preceito que eu entendo como fundamental: preservar integralmente a dignidade do profissional que está trabalhando no feito. Fale meu nome agora. Quantas e quantas ações que deram 100, 200 reais, o advogado deu, de inicial, e de honorários advocatícios eu dei 1.000, 1.500 reais. Porque não é porque a ação é pequena, às vezes tem uma ação de pequeno valor, às vezes tem um processo que é fininho, mas é de uma complexidade enorme, é um tema novo, é um tema que deve ser aprofundado, e eu acho que o trabalho do profissional deve ser sempre valorizado. E digo mais, até por ter sido advogado por muito tempo, nós também devemos pensar sempre nos honorários que nós cobramos do cliente, do nosso cliente. São dois perfis próprios, independentes, autônomos, que devem trabalhar nessa situação. Então, o cumprimento de sentença eu também acho que deva ser envolvido na honorária que eu contrato com o meu cliente, que eu não estou tratando aqui, mas só para mostrar que não é um fator excludente. E também deve, por óbvio, como por tudo que eu coloquei, incluir a honorária a ser alcançada aí a título de sucumbência na parte de cumprimento de sentença. Entendo eu, com todo respeito aos pensamentos contrários aí, que são de grandes professores, de grandes estudiosos, infinitamente mais conhecedores deste tema do que eu, que além de ser justo, a honorária advocatícia, a título de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, como o meu prezado Paulo colocou, ajuda a prestigiar a segurança jurídica no cumprimento das obrigações. Nós, infelizmente, aqui no Brasil, por um bom tempo, achávamos até bonito não cumprir as obrigações. Alguns festejavam em não pagar impostos. Alguns postergavam processos para que acontecesse a anistia para o não cumprimento do tributo. Era horrível, né? Você é advogado, você fala para o teu cliente, paga direitinho, que é o melhor caminho, se você puder. Aí ele chega, meu vizinho aqui conseguiu segurar a ação que a Fazenda tinha contra ele, e ele foi anistiado. Né? Não nos confundo, mas eu continuo com a minha posição e com a minha consciência tranquila em prol da retidão. Então, em brevíssimas palavras, assim, eu queria agradecer a presença de todos. Estou integralmente à disposição para conversar naquilo que eu souber. Naquilo que eu não souber, eu levo para casa, faço a minha lição e apresento. Agradeço muito a oportunidade que me foi dada. Agradeço ao Paulo Grande aqui, que teve a paciência, e a vocês de me ouvirem por esse período. Agradeço ao presidente da Ordem, o meu querido amigo Flávio Durso, ao Dr. Humberto, diretor do Departamento Cultural, por mais essa oportunidade na Semana do Advogado, de estar aqui e explanar algumas ideias, na verdade, trocar ideias com pessoas tão sábias como são vocês. Muito obrigado pela oportunidade.